Opa, fala aí. Um pouco mais de uma semana atrás, esse canal aqui, ele foi excluído do YouTube. Alegaram que ele não estava de acordo com as políticas e diretrizes da plataforma. Felizmente, eu consegui recuperar. E por conta desse episódio, um inscrito me deu uma ideia de estar criando uma outra forma de contato com vocês. E por isso eu resolvi criar um Instagram aqui do canal. Eu vou estar deixando o link no primeiro comentário fixado, então não se esqueçam de ir lá, seguir o perfil que eu vou estar postando conteúdo bem legal para vocês. E uma outra coisa é que o canal ele tem como objetivo chegar aos primeiros 1000 inscritos para que possa estar ativando a aba comunidade. E de acordo com o próprio YouTube, 55% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas aqui no canal. Se você está assistindo isso aqui agora e gosta do conteúdo postado aqui no canal, então se inscreve, deixe seu like, isso vai estar incentivando cada vez mais no meu trabalho. Recado dado, vamos para a leitura. Solo Leveling, capítulo 234. Assim que a longa explicação de Jiu chegou ao fim, uma agitação incontrolável surgiu no rosto dos representantes de cada nação. Até mesmo o contingente de repórteres que foi cuidadosamente escolhido esqueceu de trabalhar e estava muito ocupado olhando para as reações um dos outros. O auditório, que costumava ser envolto em um silêncio, agora foi preenchido com uma conversa alta. Eventualmente, alguém foi incapaz de reprimir sua curiosidade e, cheio de medo, gritou para Jiu. Você espera que a gente acredite nisso? Como alguém poderia acreditar em tal história? Criaturas horríveis apareceriam e destruiriam o planeta? A voz de um homem idoso agora estava repleta de uma sensação palpável de desespero. Provas! Me mostre provas! Qual evidência você tem? Se você não me mostrar nada, eu nunca vou acreditar em você! É isso mesmo! Suas afirmações não são absurdas demais? Você disse que centenas de criaturas igual Kamish irão aparecer? Como é que isso pode fazer algum sentido? Os humanos, ao enfrentarem uma realidade com a qual não conseguem lidar, automaticamente recorrem para negá-la ou ficam com raiva, como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa. Esses representantes de várias nações esqueceram voluntariamente dos muitos milagres que Jiu havia lhe mostrado e dirigiram suas palavras de fúria e negação a ele que estava em pé na tribuna. Apenas um único movimento das mãos do caçador foi o suficiente para silenciá-los imediatamente. Dezenas de portais apareceram de repente logo atrás de Jiu. Usando os poderes do Soberano das Sombras, ele gerou várias dezenas de portais que eram basicamente uma porta que conectava várias dimensões. Eu não preciso criar portais para me locomover, já que viajar pelas sombras é mais rápido para mim, mas ainda assim eu fiz para prová-los o meu ponto. Não deveria haver nada mais eficiente para que essas pessoas entendessem. Ele poderia gerar portais do tamanho de um ser humano sem suar sua camisa. O coreano parou de olhar para os portões e mudou seu olhar novamente para o público. Com certeza, nenhuma pessoa dentre os representantes aqui reunidos, ou repórteres, ou até mesmo os próprios membros da Associação de Caçadores poderiam fechar suas mandíbulas frouxas, ou muito menos desviar seus olhares para outro lugar. O que é aquilo? São portais? Mas como algo assim pode ser possível? O caçador Sung Jiu pode criar portais e não só isso, vários deles ao mesmo tempo. Os olhos de todos os presentes começaram a tremer fortemente como se houvesse um terremoto acontecendo. O diretor David Brennan continuou a esfregar seus olhos em total descrença. Ele foi alguém que testemunhou pessoalmente o dragão Kamish dar o seu primeiro passo em direção a este planeta. Mas mesmo assim, ele simplesmente não conseguia acreditar nisso.
Jill ficou satisfeito com as reações da plateia depois de testemunharem os poderes do Soberano das Sombras e fechou os portais atrás dele. Como o que aconteceu apenas um segundo tivesse sido uma ilusão, todos os portões simplesmente desapareceram sem deixar qualquer vestígio e mais rápido do que as testemunhas poderiam piscar. Ao mesmo tempo, um repórter foi atingido pela sensação de seu coração caindo na boca de seu estômago, e ele rapidamente perguntou aos outros ao lado dele: "Por favor, alguém tirou foto disso? Não importa se é uma câmera, um celular, alguém registrou isso?" "Ah, não, droga, não!" Os repórteres começaram a se desesperar ali mesmo, alguns abraçando suas cabeças enquanto outros cuspiam gemidos dolorosos. Aconteceu muito rápido e eles ficaram bastante atordoados, então se esqueceram momentaneamente de pegar prova visual daquilo que tinha acontecido. Ruídos altos sacudiam os tímpanos e encheram o enorme interior aberto do auditório, mas então... Mr. Hunter Sung-Jiu! O representante britânico de repente se levantou de seu assento e conseguiu atrair a atenção de todos com seu grito estridente. "Será que você é um deles? As criaturas que apareceram no primeiro portal não foram convocadas aqui para matar todos nós?" Suas declarações fizeram com que quase todos aqui congelassem instantaneamente. Eles involuntariamente acabaram imaginando a pior situação possível. O medo vago e sem forma de caçador Sung-Jiu estar ao lado do inimigo começou a se espalhar entre os corações das pessoas como se fosse uma infecção. Isso era natural, afinal, ele acabou de exibir bem diante de seus olhos o poder de criar portões que levaram tantos humanos à morte. Jiu, sem palavras, olhou para o representante britânico por um tempo. Só então o britânico entendeu e percebeu que cometeram um erro. Se o caçador Sung-Jiu realmente não estivesse do lado da humanidade, isso significaria que seria realmente difícil para ele manter a sua vida agora. "É bem claro que eu acredito em você com toda a minha confiança, Mr. Hunter Sung-Jiu." O semblante do representante britânico empalideceu em um instante e o final de sua frase foi ficando cada vez menor. Jiu soltou um suspiro como se achasse tudo isso idiota. Afinal, ele já tinha feito o que veio fazer aqui e ele não sentia necessidade de implorar que essas pessoas acreditassem nele. "Se vocês acreditam em minhas palavras ou não, essas são suas escolhas. Eu terminei de dizer a minha parte, então apenas decidam." Os repórteres perceberam que o anúncio havia chegado ao fim e lhes permitiu se libertar do estupor que estavam presos devido ao ataque contínuo de choque um após o outro. Logo, os flashes das câmeras explodiram com urgência. Jiu deu uma última olhada nos membros da plateia e quando estava prestes a se virar, David Brennan, o diretor da agência americana Hunter Burrell, finalmente decidiu quebrar o silêncio que vinha mantendo até então e ergueu a sua mão bem alto. Jiu reconheceu. "Diretor Brennan?" Com uma expressão endurecida no rosto, o diretor lentamente levantou de sua cadeira. Não havia ninguém presente aqui que não soubesse o nome do líder da Hunter Burrell, então quase imediatamente outro ataque de silêncio desceu sobre o auditório. "Já faz um bom tempo, Sr. Caçador Sung-Jiu." Ele educadamente curvou a cabeça e Jiu também retribuiu esse gesto com uma reverência própria. O diretor continuou a partir daí. "Agora eu entendo o que são esses portais e que tipo de criatura deles sairão." O diretor tentou acalmar seu coração trêmulo e cautelosamente fez a sua pergunta. Mas o que a gente deve fazer agora?" Jiu silenciosamente estudou o diretor por um tempo antes de lentamente mudar seu olhar para observar o rosto de cada pessoa presente no auditório. Através de seus olhos, ele podia sentir suas preocupações, ansiedades, nervosismo, medo, choque e confusão. Na verdade, a sua percepção sensorial, que ultrapassava em muitos os limites de um ser humano, não provou ser útil numa situação como essa.
Pouco tempo depois, Jill decidiu dar a eles o melhor conselho que ele poderia pensar. Eu também não sei o que fazer. Eu apenas rezo para que vocês fiquem o mais longe possível desses portões. Eu espero que vocês evacuem para o local mais distante que puderem encontrar, mesmo que seja apenas um pouco. Algumas horas depois. As ondulações causadas pelas informações fornecidas por Jill foram enormes. O caçador mais forte do mundo tinha mandado as pessoas fugirem. A população ouviu sobre o aviso da invasão do exército de monstros contra os quais a humanidade nunca seria capaz de lutar, e atingidas pelo medo, começaram a fazer tudo o que podiam para se distanciar o mais longe possível dos portais. Todas as estradas foram obstruídas pela evacuação de veículos, cada avenida estava cheia de buzinas e carros ensanguentados. Não importava em qual jornal você colocasse seus olhos, o semblante de Jill e as 3 palavras dominavam cada uma das primeiras páginas. Fujam para longe. Essas foram palavras suficientes para mobilizar o mundo inteiro. Não era como se todos acreditassem nessas palavras, a oposição também ganhou alguns seguidores. O caçador canadense chamado Jay Mills declarou com segurança suas objeções sobre o pensamento do coreano. Coincidentemente, o Portal do Canadá é considerado o maior dos 8 portais supermassivos. Diga a esse coreano que ele pode pegar suas historinhas infantis e enfiá-la no... Convidado a fazer sua parte em um programa no canal da Hunter Channel, o canadense começou a falar mal de Jill na frente do estimado painel de especialistas que estava sentado no estúdio. Se eu soubesse o número pessoal desse caçador Sung Jill, eu teria dito para ele as mesmas coisas. Se por acaso você que está ouvindo essa entrevista conhece o caçador Sung, diga isso para ele. Diga para ele o que eu acabei de dizer. Repita palavra por palavra. O apresentador do programa rapidamente assumiu o sorriso padrão para esfriar a atmosfera aquecida. Uau, 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 vamos todos dar uma respirada primeiro. Apesar da sua opinião, o caçador Sung Jill é um dos melhores caçadores do mundo, não é? Será que a gente realmente deve ignorar um aviso desse caçador? A classificação de Jay Mills estava apenas em 17º na lista dos melhores do mundo. Considerando o fato que ele era praticamente um novato e que havia se tornado caçador há apenas 3 anos, ele não poderia ser comparado a Jill. Sim, claro. Eu sei que o caçador Sung Jill é incrível. Ele possui poder suficiente para destruir Thomas Andre, e todas aquelas criaturas convocadas por ele também são um espanto. Porém, só porque ele é um homem incrível, isso significa que eu devo acreditar em tudo que ele diz? Bom, Sr. Jay, nesse caso você tem alguma evidência que possa contradizer as palavras do caçador Sung? O canadense sorriu ironicamente. Então me diga, o Sung Jill tem alguma prova do que ele disse ser verdade? Enquanto o mestre de cerimônia procurava por uma resposta adequada, Jay Mills olhou diretamente para a câmera e falou: É exatamente isso que eu penso. O caçador Sung Jill estava bem na frente do portão da capital coreana, certo? É por isso que todas aquelas criaturas que saíram do portal se ajoelharam depois de vê-lo. Se fosse qualquer outro caçador, a mesma coisa teria acontecido. Os monstros teriam se submetido à primeira pessoa que avistaram. Veias começaram a inchar no pescoço do canadense como se estivesse dirigindo suas palavras a Jill, que deveria estar assistindo o programa. O caçador Sung Jill pode ter assustado vocês com suas besteiras, mas deixe-me dizer uma coisa. Você não vai conseguir pegar todos esses portais para você. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de você. O presidente da associação, Woo Jin-cho, desligou a TV. Ele silenciosamente colocou o controle remoto para baixo e mudou seu olhar para onde Jill estava sentado. Sr. Sung, parece que alguns caçadores estão dando moral para esse canadense. E também algumas outras nações que possuem um sistema forte de caçadores, como a Índia, está se preparando para iniciar seus próprios ataques. Jill não disse nada, ele simplesmente acenou com sua cabeça.
O governo dos Estados Unidos está de olho em seu próximo movimento, Caçador Sung. Não, espere. Eu tenho certeza que não é exagero dizer que o mundo todo está de olho em cada um de seus movimentos. O que você pretende fazer agora, Sr. Caçador Sung? O presidente Wo Jin-cho deu continuidade à conversa. Ele trabalhou muito para controlar seu coração acelerado enquanto observava qualquer mudança na reação de Ji-woo. Na verdade, o presidente havia escondido algo do coreano agora há pouco. Isso seria o fato de que várias solicitações de pedidos de ajuda chegaram para Ji-woo de todos os cantos do globo. A associação coreana estava achando muito difícil funcionar de forma adequada por causa de todas essas chamadas recebidas. E em meio a tudo isso, os americanos estavam solicitando de forma desesperada a presença de Ji-woo, tanto que até mesmo outros observadores externos sentiram pena deles. Na verdade, Sr. Presidente Wo Jin-cho, eu já decidi o que fazer há algum tempo. É simplesmente impossível que eu lute contra todos os 8 portões de uma vez. Nesse caso, ele precisava primeiro se livrar daquele portal que ameaçava a Coreia do Sul, onde a sua família estava hospedada. Quanto aos soberanos restantes, ele lidaria com eles mais tarde. Afinal, quanto mais a luta se arrastasse, o exército de Ji-woo ficaria cada vez maior, aumentando a sua chance de vitória. Ji-woo levantou a sua cabeça e falou: "Eu estou indo para a China." É isso, pessoal, muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado, fui!